Muito bem, nós estamos aí trabalhando com os irmãos desde o início do mês de maio, a série de mensagens Vencendo Gigantes. Esta vai ser a 7ª mensagem dentro dessa série. É interessante que o ano passado, entre as séries, eu resolvi pregar sobre Davi e Golias. Eu comecei a escrever algumas coisas e fiz uma mensagem. E começaram a destacar diante dos meus olhos muitos detalhes dentro daquele texto. E aí eu já tinha, basicamente já estava fechando a mensagem. Eu achei que seria muita informação que eu teria que trazer numa mensagem só, ou eu teria que escolher aquilo que eu iria falar e jogar fora outras coisas. E aí eu mandei para o pastor Aurílio e falei, olha, eu ia pregar sobre isso, não vou pregar mais, vou pregar outra coisa e vou trabalhar isso com mais tranquilidade no ano que vem, né? Que seria este ano. E ao todo serão aí 9 mensagens, essa é a 7ª, temos mais 2. Hoje nós vamos falar sobre lições de um pai e semana que vem lições de um perdedor e na outra lições de um vencedor, e aí vamos concluir essa série de mensagens. Mas na famosa história aí do Davi e do Golias, hoje então eu quero voltar um pouquinho os meus olhos para o pai de Davi, para Jessé, o pai de Davi. Existem algumas lições que a gente pode aprender com este homem. Para dizer bem a verdade, se essa luta aconteceu, se essa batalha aconteceu, como nós a conhecemos, foi por causa desse homem. Jessé, num determinado momento, disse para Davi ir até o campo de batalha para saber como estavam os outros filhos e também para mandar comida, alimento para eles. E nessa atitude de obediência, como já vimos, de Davi indo até o fronte de batalha, é que aconteceu a luta particular entre o Davi e o Golias. Então, por causa desse homem, Davi estava no campo de batalha, e por causa deste homem então que Davi pôde lutar com Golias e vencê-lo. Então eu quero pensar um pouquinho quais são as lições que podemos aprender com este homem. O texto apenas de referência para nós, porque eu vou passear nos capítulos 16 e 17. 1 Samuel 17, no verso 12, diz que Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Esse é o personagem que eu quero meditar e trabalhar com você nessa noite. E eu quero destacar algumas lições que podemos aprender com este homem. A primeira lição é uma lição negativa. Eu quero utilizar de um exemplo negativo de Jessé para trazer um exemplo positivo para mim e para você. A primeira lição que eu diria para você é valorize seus filhos, ou valorize seu filho, para aqueles que só têm um. Quando a gente volta um capítulo antes da batalha, o capítulo 16 de 1 Samuel, nós vemos o momento em que Samuel foi até Belém para ungir o novo rei de Israel. Deus estava triste com Saul, Deus estava triste com a forma de Saul governar e decidiu ungir um novo rei, e esse novo rei viria dentre os filhos de Jessé. Jessé possuía 8 filhos e Davi era um desses 8 filhos, o filho caçula. Mesmo sendo um dos mais importantes profetas de Deus, homens de Deus, eu começo dizendo que Samuel errou, em princípio, na sua avaliação. Samuel, ao chegar até ali para ungir o novo rei, ele pensou que o novo rei, dentre os filhos de Jessé, seria o mais velho. O novo rei seria o primogênito. O novo rei seria o mais alto. O novo rei seria o mais forte, o mais valente, o mais preparado para a guerra, o mais preparado para a batalha. Mas quando nós viramos a página da Bíblia, chegamos no capítulo 17, nós percebemos o quanto Samuel estava errado. Porque aquele que aos olhos de Samuel seria o rei, no caso Eliabe, o mais velho, o mais forte, o mais valente, o mais preparado,
não era aquele que estava no coração de Deus, e quando a gente chega no capítulo 17, a gente percebe o porquê Deus não queria Eliabe. Eliabe não era o mais valente, era um daqueles que estavam acovardados diante de Golias. Eliabe não tinha um coração bom, ele tinha um coração mau, e julgou o simples fato de Davi ter ido levar comida e estar ali no campo de batalha. Então, Samuel errou ao pensar que Eliabe e talvez os primeiros filhos ali de Jessé deveria ser o rei, o novo rei de Israel. Mas além de Samuel querer ungir os mais velhos, os maiores, nós também temos uma atitude muito estranha de Jessé, o pai de Davi. Ele se esqueceu de Davi. Quando Samuel estava ali, passou Eliabe, foram passando os filhos de Jessé, e Deus dizia: não é esse, não é esse, não é esse, eu não quero esse, não é esse. E quando passaram-se 7, os 7 filhos, Samuel perguntou para Jessé: não, por acaso não tem mais um? Por acaso não tem mais filhos? Porque não é nenhum desses aqui. E aí Jessé falou: tem mais um. Tem o meu filho caçula, Davi. Davi está cuidando das ovelhas. Mas por que Jessé se esqueceu de Davi? Talvez pelo fato de que Davi era o mais moço. Porque Davi não tinha, era um garoto, era um jovem garoto. Ele não tinha idade para ser rei. Ele não tinha estatura para ser rei. Ele não tinha porte para ser rei. Ele não tinha aparência de rei. Jessé não se lembrou de Davi porque Davi não tinha condições, na sua ótica, de ser o novo rei de Israel, de ocupar o lugar de Saul. Jessé errou. E o erro de Jessé me mostra que todos nós podemos errar. Todos nós que estamos aqui e que somos pais, erramos já na nossa vida, podemos errar ao ser pai, ao ser mãe. E você que está aqui e que ainda não tem filho, ou que está acompanhando e não tem filho, mas está assistindo, por mais que você ainda não tenha filho, um dia terá. Eu espero assim que seja o desejo do seu coração, e saiba que você também cometerá erros com seus filhos. Os nossos pais cometeram erros, meu pai cometeu erros, a minha mãe cometeu erros na minha educação, na educação dos meus irmãos. Eu, como pai, cometo erro para com o meu filho, e ele também, o dia que for pai, ele também provavelmente vai cometer erros com relação ao seu filho, e assim por diante. Todos nós, Jessé me ensina que todos nós cometemos erros, e como pais, às vezes, querendo acertar, nós também cometemos erros nas nossas vidas com relação aos nossos filhos. Essa é a atitude que Jessé me ensina. Bom, se todos nós podemos cometer erros, então qual é a lição? A lição é que como pai, eu preciso tomar mais cuidado com o meu proceder diante do meu filho. Como pai, eu preciso pensar mais, analisar melhor como é o meu proceder, ou como está o meu proceder diante do meu filho. Tudo o que eu fizer, e até mesmo aquilo que eu não fizer, que eu me omitir, trará consequências sobre a vida do meu filho. Existe uma série, eu já mencionei essa série aqui, uma série americana chamada This Is Us. Essa série chegou ao final agora nos Estados Unidos, no mês de maio, a sua 6ª temporada. Se você nunca assistiu, assista, pegue uma caixa de lenço. Se você é aquele que chora pouco, se você é aquele que chora bastante, pega uma toalha de banho, coloca ali do seu lado e assista. Você vai perceber, This Is Us conta a história de irmãos trigêmeos que não apenas carregam diferenças, apesar de serem trigêmeos, mas aquilo que aconteceu e que deixou de acontecer
trouxe consequências na vida de cada um deles. Cada um anda de um jeito, cada um tem uma personalidade, cada um é de uma forma. Mas quando você analisa o porquê que eles são assim, a história, o passado, mostra o que os pais fizeram para que gerasse aquilo nos filhos e o que os pais não fizeram e que acabou gerando aquilo nos filhos. Então assista. Assista, você não vai perder seu tempo. E como pai, principalmente se você tem filho pequeno, ou filho aí na infância ou na adolescência, você vai repensar muita coisa do seu ofício, da sua vocação de pai e mãe, e como você deve proceder diante do seu filho, diante da sua filha. Gaste, invista um pouco do seu tempo, assista um capítulo aí por dia, o que você puder, são 40 e poucos minutos, 50 minutos, assista e você vai perceber o quanto nós influenciamos positivamente ou negativamente a vida dos nossos filhos. Assistam. Então pense como pai, pense naquilo que você está fazendo e naquilo que você está deixando de fazer. Pense um pouco, isso é o que Jessé me ensina. Cuidado com as suas preferências, cuidado com as suas palavras, cuidado com os seus ensinamentos, cuidado com os seus julgamentos. Tome muito cuidado. Eu tenho um único filho, e tem que tomar cuidado. Você que tem mais de um, então tome mais. Eu tenho um único filho, mas sou o caçula de quatro filhos. Eu falei hoje pela manhã e tem tranquilidade. Se eu trouxesse aqui, meu pai não está mais vivo, mas se eu trouxesse aqui minha mãe e trouxesse aqui os meus irmãos, colocasse eles aqui na frente para fazer uma entrevista, e se eu perguntasse para minha mãe o seguinte: mãe, você ama todos os filhos de forma igual? O que você acha que a minha mãe responderia? Aquilo que você também responderia. Lógico que eu amo todo mundo igual, eu amo todos os meus filhos de forma igual. Mas se eu perguntasse para os meus irmãos, e aí, você acha que a mãe nos ama de forma igual? Eu tenho certeza mais que absoluta que eles, com exceção de uma, mas com ele, todos diriam assim, unanimemente, quase unanimemente, a mãe não nos ama igual. E se eu perguntasse para eles, a mãe ama alguém de forma especial? Eles diriam assim, sim, a mãe ama fulano de tal de forma especial. Ela ama mais essa daqui. Por mais que a minha mãe fale, não, eu não amo. E não sou eu, diga-se de passagem, tá certo? Não sou eu essa pessoa, mas a minha mãe ama. Todos nós enxergamos, ela não enxerga isso, mas todos nós chegamos. Depois ela vai ligar para mim ou mandar mensagem no WhatsApp dizendo, que história é essa? Eu eu amo vocês igual, tudo mentira, Mas preste muita atenção naquilo que você faz, nas suas preferências, na forma como você fala com os seus filhos, da forma como você aborda. Tome cuidado com isso. Isso é como pai. Mas eu diria que como filho, eu aprendo que se meu pai, minha mãe ou qualquer outra pessoa, eu posso ampliar o leque. Um professor, um chefe, um pastor, se qualquer pessoa se esquecer de mim ou cometer uma injustiça contra mim, eu não devo nem me desanimar e nem perder a fé em mim mesmo. Eu não posso deixar que a falta de confiança ou de estímulo alheio tirem de mim a disposição que eu preciso para fazer aquilo que precisa ser feito. Mesmo que alguém me desvalorize ou não me valorize o tanto quanto eu acho que devo ser valorizado, o meu valor permanece constante, mesmo que alguém duvide de mim. Mencionei também hoje pela manhã algo particular. Meu pai e eu tínhamos uma diferença de 50 anos. Quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos. E na cabeça do meu pai, que nasceu no sul, pertinho de Campos do Jordão, em Minas, mas pertinho ali de Campos do Jordão, em São Paulo, de Itajubá, aquela região ali. Meu pai trabalhou na roça desde pequeno, sem pai muito presente, sem mãe, cuidado muito por um tio. E meu pai desde pequeno trabalhou na roça, lavoura de café, foi trabalhar na roça. E ele não conseguia entender, que eu, com 12 anos, ainda não trabalhava. Eu só estudava. Eu comecei a trabalhar de 13 para 14 anos. Mas ele não compreendia. Um baita moleque daquele, maior que ele,
né, não trabalhava e ele começou a trabalhar pequeno, criança, né? E eu já tive que ouvir do meu pai, às vezes dizendo para minha mãe de que esse menino não vai dar nada na vida. Esse menino não vai ser nada na vida. Esse menino não vai conseguir nada na vida. Só que eu tinha um entendimento de que eu precisava estudar, de que eu precisava me formar, de que sem estudo eu não seria nada e nem ninguém nesse mundo competitivo que a gente vive. Eu tinha esse entendimento de que eu podia me esforçar, que eu podia me destacar, que eu podia ser melhor, que eu podia fazer aquilo que os meus irmãos não fizeram, não continuaram seus estudos, não concluíram, terminaram ali a sua 8ª série e não continuaram. E eu enxergava que eu podia terminar, que eu podia estudar, que eu podia continuar, que eu podia me formar, que eu podia ir para uma faculdade. Eu tinha essa visão, esse entendimento. Meu pai não tinha. Meu pai nunca sentou numa carteira escolar. Meu pai nunca aprendeu a ler e escrever. Meu pai não sabia. Meu pai tinha uma outra mentalidade e não conseguia compreender, né, que eu, aos 12 anos, 13 anos, ainda não trabalhava. Um baita rapaz ali dentro de casa não trabalhava ainda. Mas apesar dessas frases, eu nunca deixei isso ficar no meu coração. Eu nunca permiti que isso ficasse no meu coração. Por mais que eu vi os meus primos já na roça também, trabalhando desde pequeno, desde moleque, trabalhando, ajudando o tio na roça. Eu estava na cidade, era um outro ambiente, mas eu nunca deixei isso vir ao meu coração. Palavras erradas, mas eu não deixei isso assentar no meu coração, ganhar. Eu nunca criei raiva, o ranço, o rancor do meu pai por esse tipo de frase. Eu entendia a mentalidade dele um pouco, apesar dele não entender o meu contexto e a minha mentalidade. Por mais que ele talvez não me valorizasse na época, ou não entendesse na época, né? Hoje, com toda certeza, se ele estivesse vivo, ele teria um outro olhar, um outro entendimento. Ele saberia muito bem aquilo que eu fiz lá atrás e aonde eu cheguei hoje. Como ele morreu e tendo orgulho de eu ser pastor e da minha vida, da minha profissão, do meu trabalho, daquilo que eu conquistei. Hoje ele teria ainda muito mais orgulho de tudo que tenho na minha vida. Mas eu não permiti. Então você, filho, não permita palavras ditas, às vezes sem pensar, às vezes não, sem pensar, palavras malditas, palavras faladas às vezes no esquentar das coisas. Não permita que essas palavras entrem no seu coração, ou não permita, meus pais não me dão valor, a minha mãe não me valoriza, eu estudo, ela nunca me deu um parabéns, eu tiro boa nota, ela nunca compreendeu, ela nunca me parabenizou, ela nunca me elogiou. Não permita que esse tipo de coisa te diminua, te menospreze. Não permita que isso entre no seu coração e que você se sinta um nada, um ninguém, por causa de palavras que foram ditas ou atitudes feitas, ou por coisas que não foram feitas e que você gostaria que fossem. Não permita que isso ganhe o seu coração. Então Jessé me ensina como pai, mas como filho também eu aprendo. Como pai eu aprendo a tomar mais cuidado com relação ao meu filho. Mas como filho também eu preciso aprender que por mais que a atitude de uma outra pessoa possa denegrir, ou possa não me valorizar, ou possa me atrapalhar, eu não posso permitir que isso ganhe espaço na minha vida e no meu coração. Eu não posso permitir isso. Essa semana nós tivemos uma palestra linda para as mulheres aqui, na segunda-feira, com a Yayara Sukol, uma psicóloga. Ela falou sobre autoestima, e ela pegou o texto da mulher, Ciro Fenícia, que foi atrás de Jesus porque a sua filha estava endemoniada, e ela foi atrás de Jesus porque ela queria a libertação da sua filha. E Jesus primeiro não olha para aquela mulher, depois Jesus olha para aquela mulher e manda a mulher ir embora. E depois aquela mulher insiste, Jesus diz que não é certo tirar o pão da mesa dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Mesmo aquela mulher sendo chamada de cachorrinha, ela não permitiu que palavras lançadas por Jesus acabassem com a sua autoestima. Ela trabalhou a autoestima em cima desse texto. Fantástico. Você é mulher que perdeu, porque não está em nos gravado. Não perca da próxima vez. Eu fiquei sentado lá no fundo e besta com tudo aquilo que essa pastora e psicóloga estava trazendo aqui para nós segunda-feira. Maravilhoso, maravilhoso. Então,
eu digo para você, não permita que palavras possam acabar com você e ganhar aí o seu coração e espaço na sua vida. Davi me ensina, que a sabedoria popular está certa ao dizer frases como tamanho não é documento, beleza não põe mesa, quem vê cara não vê coração. Davi, mesmo sendo esquecido pelo seu pai, chegou no lugar que chegou e se tornou o rei mais importante da história de Israel, mesmo tendo sido esquecido pelo seu pai. Então, essa é a primeira lição: valorize seus filhos. Segunda lição: espere por frutos. O texto bíblico nos revela que Jessé já era idoso, mas apesar da sua idade avançada, Jessé viveu várias emoções. Viveu a emoção extraordinária de ver os seus filhos indo para a guerra, indo para a batalha, para defender a nação, para defender o rei, para defender o povo de Deus. Ele teve a emoção extraordinária de ver o seu filho mais novo ser ungido rei pelo profeta Samuel, como o futuro rei de Israel. Ele teve a emoção ainda maior, que foi, e aí tudo indica que Jessé foi poupado da notícia de que haveria um confronto de Davi contra Golias. A notícia provavelmente chegou para Jessé depois da batalha concluída, depois de Davi já ter vencido o Golias, depois do desfecho. Mas porém a gente pode imaginar como é que a notícia chegou para Jessé e como ganhou o seu coração. Afinal de contas, Davi tinha derrotado um gigante. E mais que isso, Davi estava sendo aclamado como herói por ter salvado o seu país. Mais que isso, aquele garoto estava recebendo uma grande fortuna. Sua família estava sendo isentada de impostos para toda a vida. Para completar ainda, Davi se casaria com a filha do rei, se tornaria genro de Saul. Davi venceu o gigante. E isso trouxe benefícios para o seu pai, que vivia de forma tão modesta na pacata e pequena vila de Belém. O que isso me ensina? Mesmo na sua velhice, mesmo já sendo idoso, Jessé pôde colher frutos. E aí eu quero trazer uma palavra específica para aqueles que têm os seus cabelinhos brancos ou pintadinhos por cima dos brancos. A velhice, querido, chega para todos nós. A velhice chega para todos. A velhice pode ser um gigante e às vezes se torna um gigante, porque ela traz limitações para as nossas vidas. A velhice traz limitações físicas, naturais da idade. Aquilo que nós enxergávamos, já não enxergamos tão bem assim. Aquilo que tínhamos habilidade para fazer, parece que agora a mão não obedece tanto, o pé já não está tão firme, Algumas coisas vão acontecendo à medida que o corpo vai envelhecendo. A idade chega para todos nós, e que bom que a velhice chega para todos nós. Mas eu posso envelhecer e continuar vivenciando novidades, continuar vivenciando experiências. Eu posso envelhecer e ainda continuar me surpreendendo, experimentando das inovações. Eu posso envelhecer e continuar no aprendizado da vida. Portanto, a minha palavra para aqueles dos cabelinhos brancos ou que já estão percebendo a idade chegar com mais clareza, ou a idade já chegou com mais força, a palavra que eu diria para você é: não fique aprisionado ao seu passado. Não fique dizendo, porque naquele tempo que era bom, como se hoje não fosse o seu tempo. Hoje também é o seu tempo, é o meu tempo. Há 40 e poucos anos é o meu tempo. E eu espero viver aí mais 40, 50 anos, sei lá quantos anos Deus vai me permitir. Eu espero que esses 40 e o tanto de tempo que eu tiver pela frente também seja o meu tempo, apesar da idade, apesar dos cabelos brancos, apesar da calvície, apesar da barriga saliente, apesar das limitações, eu posso experimentar esse tempo como sendo o meu tempo. Então não fique aprisionado ao passado, não fique limitado a recordações, não fique na expectativa da morte, mas viva a sua vida. Não se afaste da vida. Não enxergue a velhice como um ônus, mas enxergue a velhice como um bônus, como um presente. Envelhecer é um presente, é uma bênção.
ver os seus filhos, ver os filhos dos seus filhos, os seus netos. Quando eu vejo aquelas pessoas de cabelinho bem branquinho, a idade já 80, 90 anos, e estão falando dos seus bisnetos, que coisa linda poder ver os netos dos filhos, os bisnetos, e encher a casa deles. Isso é bênção de Deus. Então olhe para a sua velhice como bênção, porque os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos olharão para você e verão na sua vida a quantidade de gigantes que você venceu até então. Você tem experiência, você tem história, você tem vida para contar e para transmitir, e seus filhos, seus netos, seus bisnetos olharão para essa vida, para essa história, e se inspirarão em você para também vencer os seus próprios gigantes. Então olhe para a vida desta forma e aprenda. A minha mãe, depois que meu pai faleceu, aí nós demos um celular para a mãe. Né? Não tinha como, ela ia morar sozinha, ficar sozinha, qualquer coisa, o celular seria ali a emergência, uma forma da gente. Aí primeiro nós compramos aquele celular bem grandão, com negócio, um botão escrito SOS, que aperta e buzina para todo mundo. Né? E aí minha mãe, não quero celular, eu quero com letra, com número grande, e foi comprando, porque existe celular para essa turma, né? Aí fomos comprando até que aquele celular pifou, não funcionava, e deu, né? E a minha irmã resolveu comprar um celular assim, né? Um smartphone. Minha mãe está com 77, vai fazer 76, faz 77 em agosto. Minha mãe agora está no Instagram, está no Facebook, assiste Netflix, assiste YouTube, assiste mais Netflix que eu, né? Segue as histórias e tudo mais. Provavelmente, nesse frio, deve estar frio lá também, ela não deve ter ido à igreja, deve estar acompanhando a transmissão de casa. Aos 75, 76, teve que aprender a usar. E diga-se de passagem, usa muito mais que eu. A minha mãe publica todo dia, toda hora. Eu acordo, minha mãe já teve não sei quantas publicações lá no dia. Ela acho que ela não sabe curtir e compartilhar. Ela compartilha tudo, né? A minha mãe é a vozinha do WhatsApp lá. A minha mãe manda bom dia para todo mundo no WhatsApp, menos para mim, porque eu não respondo bom dia no WhatsApp. Não vejo imagem de bom dia, não abro imagem. Irmãos, eu não abro imagem, não abro vídeo. Se você mandar uma imagem para mim e falar, pastor, mas o senhor não viu? Não, eu não vi. A não ser que você mande uma imagem e fale, pastor, abra, veja, assista. Eu vou ver, porque é alguma coisa séria, importante, mas eu não vejo. Às vezes publico nos grupos e falo, pastor, o senhor viu? Eu não vi, eu não vejo, eu não abro imagem, eu não vejo. Absolutamente, meu já é para não abrir automaticamente, eu não vejo mesmo. E aí um dia ela mandou, eu falei, mãe, pode parar de mandar, que eu não vejo, não respondo mensagem de bom dia, eu não faço isso. Ela manda para Keila, manda para o Nicolas, eu acho. Ela fala mais com eles pelo WhatsApp do que comigo, mas ela manda, é isso. Eu tenho 76, tem 77, mas como é que funciona esse trem? Funciona. Minha mãe, quando mudou de casa, foi comprar os móveis, sabe por onde que ela comprou? Algumas coisas? Pela internet. Entrou lá no computador, minha irmã tirou foto, mandou para mim, olha mãe, na frente do computador escolhendo as coisas para casa. É assim. Eu posso ter 75, posso ter 80, posso ter 85, não importa a minha idade, eu posso aprender, eu posso continuar a viver as inovações, as experiências, aquilo que esse mundo, esse tempo tem. Isso também é para mim, esse também é o meu tempo, e eu posso experimentar dele. Então, não torne a sua velhice um fardo, não torne a sua velhice um ônus, mas enxergue como um bônus. E entenda que apesar da velhice, você pode frutificar. Talvez você não esteja trabalhando mais e seja aposentado, mas os seus filhos, os seus netos, eu espero que você tenha a alegria de ver os seus filhos e os seus netos chegando num patamar que você nunca chegou, alçando voos que você nunca teve coragem de alçar, que eles cheguem em lugares e que você tenha o orgulho de dizer, este é meu filho, que você tenha orgulho, vovô e vovó, de chegar lá onde você vai, lá na pracinha ou na sua caminhada, com seu grupo de amizades e falar, você sabe aonde a minha neta agora se formou, você sabe agora onde que a minha neta começou a trabalhar, que você tem o prazer, a alegria, o orgulho de falar dos seus filhos, dos seus netos e de onde eles chegaram, e enxergue isso como frutos que você está colhendo, porque se eles chegaram lá, é porque você semeou aqui. Então enxergue dessa forma. Eu aprendo com Jessé, apesar da velhice, apesar da idade avançada, ele colheu frutos. Uma terceira lição que eu aprendo com Jessé é sobre amor e cuidado com os filhos.
Onde que eu vejo isso? Paralelamente ali à luta entre Davi e Golias, nós temos uma situação entre Jessé e os filhos. Os filhos já estavam há 40 dias ali no fronte de batalha. E aí ele pede para Davi levar comida para os irmãos. Né? E não apenas levar comida para os irmãos, mas ele queria saber notícias. Como é que estão os meus filhos lá na guerra? Eu preciso de notícias. O que isso significa? Amor e cuidado. Davi, pega essa comidinha caseira aqui. Eles comem uma gororoba lá no exército, lá no acampamento, eles devem estar comendo mal. Eles devem estar tudo desnutrido. Eles devem estar fraquinho. Pega essa comidinha aqui, ó, esse tutu de feijão, pega essa couve refogada, para dar fome agora em vocês, né? Pega esse torresminho aqui, essa carninha de porco feito fritinha na banha. Olha, a carninha de porco, eles são judeus, não comem carne de porco, esqueci disso, né? Pega essa picanha aqui, olha, né? Pega esse daqui, ó, leva lá para os seus irmãos, que eles devem estar morrendo de fome. Eles precisam de uma comidinha com mais sustância. Eles precisam de uma comida feita aqui de casa. Eles estão com saudade de casa, leva essa comidinha e traga notícia. Eu preciso saber como é que os seus irmãos estão. Isso é amor e cuidado. Amor e cuidado. Nós temos um gesto típico do amor paterno, amor materno, que vale a pena ser cultivado e transmitido para próximas gerações. Nós tivemos há uma semana e meia atrás, como o pastor Aurélio disse, nós tivemos a formatura da esposa dele, da Bia, como aspirante aí, como bombeira. E ali naquela formatura algo me chamou a atenção, né? Primeiro, eles ficam parados o tempo todo, não sei como é que consegue ficar tanto tempo em pé parado, né? Mas num determinado momento ali, um rapaz desmaiou. Um dos formandos ali, capotou. Mas o que me chamou a atenção não foi ele. Né? Conversando com a Bia hoje de manhã, ela me explicou o porquê. Ela falou, isso é normal acontecer. É normal acontecer porque você não pode se mexer. E você ficar 1 hora, 1h30, 2 horas parado, sem se mexer, o sangue para de circular e de repente você cai mesmo. Isso é normal. Normal acontecer. E aí, o que me chamou a atenção não foi o rapaz. Apesar de que ele estava quase que na minha frente ali, era fácil de vê-lo. Mas o que me chamou a atenção foi o pai e a mãe. Quando ele desmaiou, ele caiu, a mãe automaticamente se colocou em pé. Ela ficou em pé. E aí ele desmaiou no lugar melhor para se desmaiar que existe, né? Dentro do corpo de bombeiros com o SAMU do lado. Então ele já desmaiou, o pessoal já retirou e levou ele para cá, né? E a mãe quando ele desmaiou, a mãe já ficou em pé e já começou a correr na direção da ambulância, né? E o pai veio atrás. Primeiro foi a mãe e o pai veio, acho que, não sei se ela fez sinal para ele dizendo, né? Vem, né? Mas ela com o sapatinho, com o saltinho ali, tec, no asfalto e o homem já foi atrás. Então, enquanto o rapaz estava sendo levado para cá, ela já veio para cá na direção da ambulância, né? E eu olhei para minha esposa e falei, olha só, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe, o rapaz desmaiou, baita homem daquele jeito. Está dentro do corpo de bombeiro, o SAMU está ali, já estão levando para ele, foi só um desmaio, uma queda de pressão, alguma coisa aconteceu, está levando o rapaz para lá. Falei, mas mãe é mãe, né? E aí eu vi o homem também, eu falei, pai também é pai, né? Porque olha, os dois indo, né, cuidando do filho. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas e se fosse o Nicolas, você não faria a mesma coisa? Eu falei, se fosse o Nicolas, eu faria a mesma coisa. Eu também iria na direção. Porque mãe é mãe e pai é pai. É o nosso filho que está ali. E não tem idade. Filho não tem idade. Pode ser pequenininho assim no colo, a gente se preocupa. Mas pode ser grandão, de barba. A gente vai se preocupar do mesmo jeito. Pode estar casado, pode ter filho. Nós vamos nos preocupar do mesmo jeito. Porque é nosso filho. Então Jessé me ensina isso. A amar é cuidar. Afinal de contas, pai e mãe esse amor de pai e mãe é um reflexo do amor de Deus por nós e dos cuidados de Deus por nós. Então, uma palavra que eu diria para os pais aqui, ame os seus filhos e cuide dos seus filhos, né? Vivencie um amor na casa de vocês, diga o quanto você ama o seu filho e a sua filha, diga o quanto você ama o seu filho, a sua filha, demonstre o seu amor.
né? Demonstre o seu amor. Nós vamos trabalhar uma série de mensagens lindas no mês que vem, que vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. E vamos trabalhar de forma mais específica isso, mas ame o seu filho, ame a sua filha, mostre esse amor, que ele se sinta amado por você em todo o tempo. Então, essa é uma outra lição que Jessé me ensina. Não tem idade, pode estar no exército, pode ser grandão, pode ser forte, mas eu estou preocupado, eu quero notícias e ter uma comidinha para ele. Uma quarta lição que eu aprendo com Jessé é: aprenda a presentear. Talvez você nunca reparou na história, mas no versículo 18, quando Jessé diz para Davi: leve essa comida para os seus irmãos, traga notícia dos seus irmãos para mim, ele também diz o seguinte: pegue 10 queijos e leve esses 10 queijos para o capitão. Eu não sei se o capitão era mineiro que gostava de queijo, mas isso me ensina sobre a arte de presentear. Ele poderia ter mandado só comida para os filhos. A comida, leva essa comida para os seus irmãos e traga notícia dos seus irmãos. Mas há um detalhe: leve esses queijos, 10 queijos, para o capitão das tropas. Existe um ditado que diz que presentear, presentes abrem caminhos. Porque quando Davi levou, a primeira coisa que Davi fez foi ir até o capitão para levar os queijos, está na história. Ele leva os queijos para o capitão, e aí se eu estivesse na guerra e recebesse 10 queijos, e se junto viesse goiabada, eu ia ficar feliz da vida, né? Mas ele recebeu os 10 queijos, e daqui a pouco Davi deixa ali, e vai para o fronte de batalha, para junto dos seus irmãos, e aí ele vê o Golias. E Davi então diz que quer lutar com Golias. E quem é que leva a notícia para Saul de que existe um jovem que quer lutar, que se está colocando ali à disposição para lutar contra Golias? É o capitão. Será que o fato de Davi ter levado os queijos não abriu caminhos para que Davi depois pudesse ser levado até o rei, para que pudesse se apresentar como voluntário para lutar contra o Golias? Presentes abrem caminhos. Então aprenda a presentear. Jessé me ensina isso. Leve presentes, porque com esses presentes eu quero alguma coisa. Não é só generosidade aqui no caso, mas talvez que o capitão tenha mais cuidado com os meus filhos, que o capitão zele pela vida dos meus filhos, que o capitão, ou seja, alguma coisa está ali, né? Tem alguma coisa ali. E Davi então leva os queijos, e é esse capitão que leva Davi até a presença de Saul, para que Davi se coloque à disposição para lutar. Presentes abrem caminhos. Quando você faz o bem para alguém, esse bem volta para você. Quando você presenteia alguém, entenda isso, algo voltará de bom para você. Sempre. Sempre. Eu comentei hoje pela manhã a respeito de eu fui pregar numa igreja algum tempo atrás, uma igreja muito simplesinha aqui na cidade, bem distante daqui, e eu fui pregar, uma sexta-feira à noite fui pregar, e terminado ali o tempo de pregação, a hora que eu desci do púlpito, estava indo para o carro, aí um obreiro, um diácono, veio até mim e me deu um envelope. E ele deu um envelope e falou: uma oferta, pastor, para o senhor. Eu falei: não, obrigado. Obrigado, não preciso não. Muito obrigado, irmão, não precisa. Vim aqui de coração, aceitei o convite de coração. Não precisa, pode, não precisa. Ele falou: não, pastor. O Senhor abençoa a nossa vida. A gente tem que abençoar a vida do Senhor. O Senhor nos abençoou muito essa noite, então isso aqui é para abençoar a vida do Senhor. O Senhor semeou na nossa vida. Agora nós estamos semeando a vida do Senhor. Eu falei: não, meu irmão, mas eu fiz de coração, não precisa. Aí ele falou: não, pastor, mas o senhor não pode recusar. Porque eu estou semeando na vida do Senhor, e isso vai voltar para a minha vida. Né? Se o Senhor recusar a minha bênção, eu também não vou ser abençoado. Então o senhor precisa receber, porque
eu estou semeando, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Então eu estou semeando na vida do Senhor, porque eu vou colher isso um dia. Essa bênção que eu estou derramando sobre a vida do Senhor, um dia vai ser derramado sobre a minha vida. Aí não tinha como dizer não, né, irmãos? Aí eu tinha que dizer sim. Falei, então tá bom, meu irmão, Deus abençoe, muito obrigado. Não precisava, mas Deus abençoe, então sinto feliz, agraciado por isso. Ele tinha um entendimento, o entendimento de honra. O entendimento de honra. Você nos honrou com a sua presença, deixou a sua agenda, deixou o seu compromisso, deixou a sua vida, deixou a sua família, deixou a sua casa, veio até aqui, trouxe uma palavra ao nosso coração. Nós queremos abençoar você. E cremos que à medida que nós abençoamos você, nós também seremos abençoados ainda mais. Princípio de honra, princípio de bênção. E eu saí abençoado daquele lugar. Eles foram abençoados, mas eu também saí abençoado daquele lugar. Esse é um princípio. Presente. Presente. Todas as pessoas que vêm pregar aqui na igreja são presenteadas. Todas elas têm oferta. Todas, por mais que sejam da cidade. É um princípio. É honra, é bênção sobre a vida delas. Comentei também há alguns dias, durante o mês de abril e maio, aí eu fiz 5 velórios. Ninguém da igreja, mas 5 velórios. E uma pessoa me ligou semana passada e falou assim: pastor, o senhor me abençoou muito, indo até o velório. Falou de quem e aquilo que o senhor fez. O senhor prontamente atendeu, o Senhor foi, o Senhor trouxe uma palavra maravilhosa para o nosso coração. Eu estou muito feliz e grata. E eu queria que o Senhor passasse o número da sua conta, eu quero abençoar o Senhor. Foi a mesma palavra, falei, não precisa. Eu fiz isso de coração, eu não faço velório para receber nada, eu não faço um casamento para receber alguma coisa, não, eu faço isso de coração, isso é o meu ministério, isso é o meu serviço. Falou, pastor, mas eu fui muito abençoado, e a minha família foi. E nós queremos honrar a vida do Senhor. Porque naquele momento tão difícil para nós, de uma morte tão repentina, e o Senhor se fez presente, eu quero abençoar a vida do Senhor, eu quero ofertar a vida do Senhor. Presente. Eu presenteei, não financeiramente ela, eu a presenteei com a minha presença, eu a presenteei aquela pessoa com uma palavra, com um abraço, com as condolências, estando presente, falando ao coração. E ela entendeu que podia também presentear a minha vida. Aprenda a presentear. Não há só dinheiro, não é só presente material, presença, abraço, palavra, elogios. São presentes inesquecíveis às vezes. Às vezes a pessoa vai se lembrar de um abraço seu muito mais do que um dinheiro que você der. Aprenda a te presentear. Só que tome cuidado também, porque existem presentes que são subornos. Existem presentes que são uma forma de corrupção. Estou te dando isso hoje, mas eu espero que um dia você atenda aquilo que eu quero. Isso é suborno. Isso não é presente. Isso é corrupção. Eu estou te dando isso hoje, espero que um dia eu possa também correr até você e você pode. Uma mão lava a outra. Isso é suborno. Isso não é presente. Estou falando para você ser generoso, para você ser bondoso, para você ser grato, para você aprender a presentear. Não comprar pessoas. Não comprar, a presentear. Mas existe uma quinta e última lição que eu aprendo com Jessé. Ensine o princípio de honra. Quando Davi venceu Golias, a primeira pergunta que Saul fez para o comandante foi a seguinte: quem é o pai desse rapaz? Essa foi a primeira pergunta. O comandante foi para Davi e perguntou para Davi: quem é o seu pai? Davi não respondeu. O texto diz que Davi não respondeu. Quando Davi chegou diante de Saul, qual foi a primeira pergunta que Saul fez? Qual é o nome do seu pai? E sabe por quê? Porque quando você vence na vida, não é só o seu nome que está em jogo. Existe também a sua família, o seu pai por trás. Quando você também faz coisa errada, não é só você, mas toda a família paga o preço.
toda a família. Não é só família, trabalho também. Se você entrar numa loja e for mal atendido, muito mal atendido, a ponto de sair daquela loja e falar assim, eu nunca mais ponho o pé nessa loja. Não é só o funcionário que está perdendo. Toda uma empresa está perdendo. Talvez o dono está lá no escritório, na sua contabilidade, nas suas compras, nos seus negócios, nas suas articulações. E aí ele está preocupado porque não está vendendo, porque não está indo, porque não está acontecendo, mas ele mal sabe que talvez não está acontecendo porque lá na ponta tem um funcionário mal educado, que não atende bem, que não vende, porque não atende bem, e que todo mundo sai correndo da loja. E que o concorrente está vendendo mais, e está lucrando e faturando enquanto eles dão. E por quê? Porque tem gente lá na ponta. Ou seja, um único funcionário pode prejudicar toda uma empresa. Aí de repente o patrão se vê numa condição que não consegue, fala, não, eu vou ter que demitir gente, eu vou ter que fechar a empresa, e todo mundo paga por conta de um só. Repare isso. Jessé, ele foi honrado com a vida do seu filho, com o trabalho do Davi lá com as ovelhas, com a obediência do Davi em levar comida e queijo e trazer notícias. Honrado com Davi, que venceu o gigante Golias e que trouxe honra para sua família. Quem era o Jessé? Talvez eu e você nunca saberíamos da história deste homem, mas nós sabemos da história do Jessé, porque Davi lutou e venceu Golias. Mas Davi lutou e venceu Golias porque estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, e lá ele pôde enfrentar urso e leão e se tornar o homem que precisava se tornar. Mas ele estava lá porque o pai mandou ele ir para as pastagens cuidar das ovelhas. Aquele homem, através das suas atitudes, dos seus ensinamentos, teve honra, recebeu honra, porque Davi o honrou. Davi o honrou. A gente também precisa ensinar isso para os nossos filhos, e ensinar muito bem, e não ter medo de ensinar. Hoje pela manhã eu citei um texto, e eu acho interessante, Provérbios capítulo 19, que diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Deixa eu ver se eu tenho em outra versão aqui de uma forma diferente. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. No verso 17, discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Você pode ter um filho mal criado, e a gente pergunta para aquelas crianças mal criadas, quem que é o pai dessa criança? Quem que é a mãe dessa criança? A gente não pergunta assim? Quando vê aquela criança que parece o demônio, o capeta, a primeira pergunta que a gente faz é, quem que é o pai dessa criança? Quem que é a mãe? Né? Para chamar aqui para a gente exorcizar, tirar o demônio dessa criança. Não é assim? Porque a criança, agora, quando a criança também, sabe aquela criança? Ou aquele jovem, aquele adolescente, que você fala, meu Deus, que maravilha. Como eu queria ter um filho assim. Quem que é o pai? Quem que é a mãe dessa criança? Repare os extremos. Eu espero que você crie seus filhos, você pai e mãe, a ponto de que você nunca tenha que passar vergonha por eles. Porque deve ser triste passar vergonha com o filho. Eu espero que meu filho nunca me faça passar vergonha. Porque se ele fizer, sinta aqui, né? Queridos, quando a gente ensina, a gente recebe. Entenda isso. Ensine seus filhos. Eduque os seus filhos. Corrija os seus filhos. Varinha não faz mal para nenhuma criança. Não deixe nenhuma criança retardada, não. Não perde perna, não perde braço, não perde bumbum, não. Ensine. Eduque. Corrija. Discipline. Porque senão você passará vergonha. Jessé não passou vergonha. Ele foi honrado. Eu termino essa mensagem fazendo algumas perguntas para mim e para você. Como pai, você tem valorizado o seu filho? Como pai, você tem amado o seu filho? Ele tem sentido esse amor? Já perguntou isso para o seu filho? Você sente que eu amo você, filho? Como filho, você tem valorizado os seus pais? Porque aí temos também, Davi também valorizou Jessé.
Como filho, você tem valorizado seus pais, você tem amado seus pais, você tem sentido o amor dos seus pais, você tem algo a perdoar aí aos seus pais. Como eu disse, tem palavras que o meu pai disse lá atrás, mas eu nunca deixei isso ganhar o meu coração. Mas talvez existam pessoas aqui que tenham palavras aqui, ó. O pai já não existe mais, a mãe já não existe mais, mas carrega aqui, ó. Nossa, porque um dia o meu pai, e fala com aquele rancor e ódio. Cuidado com isso. Será que não está na hora de lançar isso fora da sua vida e perdoar isso? Aos mais velhos, como é que você tem enxergado a sua velhice? Você tem enxergado como um ônus ou como um bônus? Tem sido bênção para você ou não? Você tem aprendido a arte de presentear? A quem você tem presenteado? Né? A quem você tem presenteado? De quem você tem recebido presente? Aprenda a arte de presentear. E por fim, você tem ensinado e aprendido que as atitudes trazem honra, trazem a reputação, podem trazer honra para a família, para a empresa, para a igreja, para Deus, ou até mesmo desonra. Né? As suas atitudes e as atitudes dos seus filhos podem trazer honra ou não. Você tem ensinado isso no dia a dia? Que essa palavra ganhe o seu coração. Traga ensinamento para mim e para você. Jessé me traz ensinamentos preciosos e importantes. Vamos ficar em pé? Eu falei demais. De manhã eu falei menos. Mas eu espero que tudo aquilo que tenha sido falado aqui, e você que está em casa e pode acompanhar também, que traga reflexão à sua vida. Talvez fui um pouco mais direto hoje com pai, com mãe, mas você futuro papai e mamãe, né? E você papai e mamãe que já passou o tempo, já tem os netos agora, mas nunca é tarde para corrigir, nunca é tarde para perdoar, para pedir perdão. Nunca é tarde para refletir a vida e para enxergar a vida como que ela tem que ser enxergada. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Agradecer por esse tempo aqui, pelo aquilo que nós aprendemos a olhar para a história do Jessé. Obrigado porque este homem, na sua simplicidade, na sua humildade, pôde trazer ensinamentos importantes, ensinar, educar os seus filhos, dentre eles Davi. Se conhecemos Davi como conhecemos, se ele foi o maior rei que Israel já teve, se a sua história é contada até hoje, Jessé teve a sua enorme participação. Davi se tornou o que se tornou, porque existiu um pai por trás de toda essa história. Obrigado porque Davi foi obediente a seu pai para levar ali os mantimentos até os seus irmãos e trazer notícias deles. Obrigado porque nessa atitude de obediência, ele pôde honrar o seu pai e honrou o seu pai até o fim. Obrigado porque Jessé, apesar da idade, pôde colher frutos. Seus olhos puderam ver o Davi sendo ungido, o Davi sendo um herói, o Davi sendo honrado e abençoado, e ele também pôde ser abençoado na sua vida. Obrigado, porque Jessé pôde colher frutos, apesar da sua velhice. Obrigado, porque Jessé pode me ensinar como ser ou como não ser pai. O que eu devo, o que eu não devo fazer como pai. Ele acertou, mas ele também errou, e isso me ensina. Os erros deste homem também me ensinam a acertar com meu filho e a fazer aquilo que eu tenho que fazer como pai, como mãe. Obrigado pela história de Jessé. Obrigado, Senhor. Obrigado porque ele enxergou a oportunidade de presentear, e através desse presente, portas foram abertas, não só para os seus filhos, mas de forma especial para Davi. Muito obrigado. Que essas lições fiquem no nosso coração, tragam mudança de vida, tragam reflexão em cada um de nós, e que a gente possa em tudo, na nossa vida, como pai, como mãe, como filhos, honrar e glorificar o teu nome. Obrigado por essa noite, leva-nos agora para as nossas casas, em paz, em segurança,
Dê-nos, Deus, uma ótima noite. Amanhã aqueles que descansarão, que tenham um ótimo feriado. Aqueles, ó Deus, que trabalharão normal. Que o Senhor nos desperte pela manhã e nos faça ter um dia e uma semana abençoados na Tua presença. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.